Parte 9. Nesta parte, você pode aprender a construir as ferramentas que usará para criar para si mesmo qualquer condição que desejar. Se quiser mudar essas condições, você deve mudar a si mesmo. Seus caprichos, seus desejos, suas fantasias, suas ambições podem ser impedidos a qualquer momento, mas seus pensamentos mais profundos encontrarão um meio de se expressar, tão certo como as plantas brotarem da semente. Então, suponhamos que você queira mudar as condições. Como proceder? A resposta é simples: pela lei do crescimento. Causa e efeito são absolutos e constantes no campo oculto do pensamento, assim como no mundo das coisas materiais. Tenha em mente a condição desejada. Confirme essa condição como se já fosse fato consumado. Isso indica o valor de uma afirmação poderosa. Por meio da repetição constante, isso passa a fazer parte de nós. Na verdade, assim mudamos a nós mesmos. Assim, nos tornamos o que queremos ser. Personalidade não é obra do acaso, mas o resultado de esforços contínuos. Se você é tímido, hesitante, inseguro, ou se é muito ansioso ou atormentado por pensamentos de medo ou de risco iminente, lembre-se do axiomático: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso vale para o mundo mental e para o mundo espiritual. Então, o remédio é simples. Basta substituir pensamentos de medo, insuficiência e limitação por aqueles de coragem, força, autoconfiança e segurança. O jeito mais fácil e natural de fazer isso é escolher uma afirmação que pareça ser perfeita para o seu caso em particular. O pensamento positivo destruirá o negativo, tão certo quanto a luz destrói a escuridão, e o resultado será igualmente eficaz. A ação é o resultado do pensamento, e as condições são o resultado da ação. Então, você tem sempre em mãos as ferramentas que lhe permitem, certa e inevitavelmente, construir ou desconstruir a si mesmo, e a alegria ou o sofrimento serão sua recompensa. 1. Possivelmente, há apenas 3 coisas que poderiam ser desejadas no mundo exterior, e cada uma delas pode ser encontrada no mundo interior. O segredo para encontrá-las é simplesmente usar o mecanismo adequado para se conectar com o seu poder onipotente que qualquer pessoa pode acessar. 2. As 3 coisas que toda a humanidade deseja e que são necessárias para sua plena expressão e total desenvolvimento são saúde, prosperidade e amor. Todos admitem que saúde é absolutamente fundamental, pois não há como ser feliz se o seu corpo físico sofre. Nem todos admitem imediatamente que prosperidade é necessária, mas todos devem admitir que recursos pelo menos suficientes são necessários, e que o que seria considerado suficiente para um seria visto como doloroso e absolutamente pouco para outro. E como a natureza oferece não apenas o suficiente, mas em abundância, com opulência e generosidade, percebemos que qualquer insuficiência ou limitação não passa de uma limitação causada por um método artificial de distribuição. 3. Todos provavelmente admitem que amor é a terceira coisa, ou talvez alguns digam que é a primeira e mais essencial para a felicidade da humanidade. Em todo caso, aqueles que têm saúde, prosperidade e amor não precisam de mais nada para serem felizes. 4. Vimos que a substância universal é
toda saúde, toda prosperidade e todo amor, e que o mecanismo de ligação pelo qual conseguimos nos conectar com esses recursos infinitos é a nossa forma de pensar. Pensar corretamente, portanto, significa entrar no lugar sagrado do mais elevado. 5. O que devemos pensar? Se soubermos o que pensar, encontraremos o mecanismo adequado de ligação que nos conectará com qualquer coisa que desejarmos. Esse mecanismo pode parecer muito simples quando eu lhe disser como acessá-lo, mas continue lendo. Você verá que, na verdade, ele é a chave mestra, ou a lâmpada de Aladim, se preferir. Você verá que ele é a base de tudo, a condição primordial, a lei absoluta do bem-estar. 6. Para pensarmos do jeito certo e preciso, devemos conhecer a verdade. A verdade, então, é o princípio básico de toda relação social ou comercial. É a condição precedente de toda a ação correta. Conhecer a verdade, ter certeza e ser confiante dão uma satisfação incomparável. Essa é a única base sólida em um mundo de dúvidas, conflitos e perigos. 7. Conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. Conhecer a verdade é, portanto, conectar-se com um poder irresistível que afasta todo tipo de discórdia, desarmonia, dúvida ou erro de qualquer espécie, porque a verdade é poderosa e prevalecerá. 8. Até o intelecto mais modesto consegue prever o resultado de qualquer ação quando sabe que esse resultado é baseado na verdade. Porém, até o mais poderoso intelecto, até a mente mais profunda e penetrante, se veem desesperados e não conseguem conceber os resultados se suas esperanças se basearem em uma premissa que sabem ser falsa. 9. Toda ação que não estiver em harmonia com a verdade, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em dissonância e numa eventual perda proporcional de seu alcance e de sua natureza. 10. Então, como podemos conhecer a verdade para nos conectarmos a esse mecanismo que nos ligará ao infinito? 11. Não há como nos enganarmos se percebermos que a verdade é o princípio vital da mente universal e é onipresente. Por exemplo, se você quer saúde, deve compreender o fato de que o seu eu é espiritual e que todo espírito é uno, que onde quer que esteja uma parte, estará o todo. Isso lhe trará uma condição de saúde, porque cada célula do corpo deve manifestar a verdade como você a vê. Se você vir doença, as células manifestarão doença. Se você vir perfeição, elas manifestarão perfeição. A afirmação "eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz" lhe trará condições harmoniosas. Isso acontece porque a afirmação está em estrita conformidade com a verdade, e quando a verdade aparece, toda forma de erro ou dissonância deve necessariamente desaparecer. 12. Você já viu que o eu é espiritual e que deve necessariamente ser sempre perfeito. Portanto, a afirmação "eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz" é uma afirmação científica exata. 13. Pensamento é uma atividade espiritual e o espírito é criativo. Portanto, o resultado de ter esse pensamento em sua mente deve necessariamente lhe trazer condições
que estejam em harmonia com esse pensamento. 14. Se você quer prosperidade, compreender que o seu eu é uno com a mente universal, que é toda substância e onipotente, o ajudará a pôr em ação a lei da atração, que o colocará na mesma vibração que as forças que geram sucesso e fartura, na mesma proporção da natureza e do propósito de sua afirmação. 15. Visualização é o mecanismo de ligação do qual você precisa. Visualização é um processo muito diferente da visão. A visão é física e, portanto, está relacionada com o mundo objetivo, o mundo exterior, enquanto a visualização é produto da imaginação e, portanto, produto da mente subjetiva, o mundo interior. Por isso, a visualização tem vitalidade, ela cresce. A coisa visualizada se manifestará no exterior. O mecanismo é perfeito. Foi criado pelo arquiteto mestre que faz bem todas as coisas, mas, infelizmente, quem o opera às vezes é inexperiente ou ineficiente. No entanto, a prática e a determinação permitem superar esse defeito. 16. Se você quer amor, tente compreender que o único jeito de conseguir amor é dando amor, que quanto mais você der, mais receberá, e que a única forma de dar amor é encher-se dele até tornar-se um imã. O método foi explicado em outra lição. 17. Aquele que aprendeu a manifestar as maiores verdades espirituais nas chamadas coisas menores da vida, descobriu o segredo e a solução desse problema. Um indivíduo fica sempre mais desperto e atento com a proximidade com grandes ideias, grandes acontecimentos, grandes coisas naturais e grandes pessoas. Dizem que Lincoln causava em todos que se aproximavam dele a sensação que se tem ao ficar diante de uma montanha, e essa sensação se intensifica quando se compreende que ele tinha como base coisas que são eternas, o poder da verdade. 18. Às vezes é inspirador ouvir alguém que realmente colocou esses princípios à prova, alguém que demonstrou esses princípios em sua própria vida. Uma carta de Frederick Andrews diz o seguinte: 19. Eu tinha uns 13 anos quando o Dr. Marcy disse à minha mãe: "Não há nenhuma chance, Sra. Andrews." Perdi meu garoto do mesmo jeito depois de ter feito por ele tudo o que eu podia. Estudei esses casos com atenção e sei que não existe a possibilidade de ele ficar bem. 20. Ela virou-se para ele e disse: "Doutor, o que faria se ele fosse seu filho?" E ele respondeu: "Eu lutaria. Lutaria com todas as minhas forças enquanto houvesse um sopro de vida pelo qual lutar." 21. E aquele foi o início de uma longa e exaustiva batalha, com muitos altos e baixos, com todos os médicos concordando que não havia chance de cura, embora nos encorajassem e estimulassem a fazer o melhor que pudéssemos. 22. No fim veio a vitória, e me transformei de uma criatura pequena, retorcida e deformada que andava de 4 em um homem forte e bem formado que anda de pé. 23. Agora sei que você quer a fórmula, e eu lhe darei do modo mais simples e sucinto que puder. 24. Criei uma afirmação para mim, usando as qualidades que mais precisava. E eu a repeti para mim mesmo inúmeras vezes. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era a última coisa que eu dizia antes de dormir e a primeira que falava ao acordar. 25.
Não afirmei isso apenas para mim, mas também para outras pessoas que eu sabia que também precisavam dessa afirmação. Quero enfatizar este ponto. Tudo o que você desejar para si, deseje também para os outros, e isso ajudará a todos. Colhemos o que plantamos. Se enviarmos pensamentos de amor e saúde, eles voltarão para nós como pão atirado sobre as águas. Mas, se enviarmos pensamentos de medo, preocupação, inveja, raiva, ódio, etc., colheremos os resultados em nossas próprias vidas. 26. Disse que as pessoas se reconstroem totalmente a cada 7 anos. Mas alguns cientistas agora afirmam que nos reconstruímos completamente a cada 11 meses. Então, na verdade, temos apenas 11 meses de idade. Se recolocamos os defeitos em nosso corpo ano após ano, podemos culpar apenas a nós mesmos. 27. O ser humano é a soma total de seus próprios pensamentos. Então, a pergunta é: como podemos cultivar apenas os bons pensamentos e rejeitar os maus? Primeiro, não temos como impedir que pensamentos ruins cheguem até nós, mas podemos não cultivá-los. A única maneira de fazer isso é esquecê-los, o que significa trocar esses pensamentos por outros. É aí que entra a afirmação previamente criada. 28. Quando um pensamento de raiva, inveja, medo ou preocupação surgir, comece a fazer sua afirmação. Para lutar contra a escuridão, use a luz. Para combater o frio, use o calor. Para vencer o mal, use o bem. Digo por mim mesmo, a negação jamais me ajudou de algum modo. Afirme o bem e o mal sumirá. Frederick Elias Andrews. 29. Se houver algo que você queira, poderá usar essa afirmação sem modificá-la. Use-a exatamente como é. Fique em silêncio com ela e deixe-a penetrar em seu subconsciente para que possa usá-la em qualquer lugar, em seu carro, no escritório, em casa. Esta é a vantagem dos métodos espirituais. Eles estão sempre disponíveis. O espírito é onipresente, está sempre pronto. Tudo o que se deve fazer é dar o devido reconhecimento à sua onipotência e ter a intenção ou o desejo de se tornar o receptor de seus efeitos benéficos. 30. Se nossa atitude mental predominante for de poder, coragem, bondade e compaixão, nosso ambiente rejeitará as condições que não corresponderem a esses pensamentos. Se nossa atitude mental predominante for fraca, crítica, invejosa e destrutiva, nosso ambiente refletirá as condições correspondentes a tais pensamentos. 31. Pensamentos são causas e condições são efeitos. É essa a explicação para a origem do bem e do mal. O pensamento é criativo e automaticamente estabelece uma correlação com o seu objeto. Essa é uma lei cosmológica, uma lei universal, a lei da atração, a lei da causa e efeito. O reconhecimento e a aplicação dessa lei determinarão tanto o início quanto o fim. Foi essa a lei que fez com que em todas as épocas e em todos os tempos as pessoas acreditassem no poder da oração. Seja-vos feito conforme a vossa fé é apenas uma outra forma, melhor e mais sucinta, de dizer a mesma coisa. 32. Esta semana, visualize uma planta. Pegue sua flor preferida, traga-a do invisível para o visível. Plante a sementinha, regue-a, cuide dela. Coloque-a no lugar em que receba a luz solar matinal indireta.
Veja a semente germinar. Agora ela se tornou algo animado, algo vivo e que busca meios de subsistência. Veja as raízes penetrando na terra. Observe como elas se lançam em todas as direções e lembre-se de que são células vivas, que se dividem e subdividem, e que em pouco tempo haverá milhões dessas células, cada uma delas inteligente, sabendo o que quer e como conseguir o que deseja. Veja o caule lançar-se para cima. Observe como ele irrompe na superfície da terra. Veja como se divide e forma ramificações. Veja como cada ramo é perfeito e simétrico. Veja as folhas começarem a se formar e depois os minúsculos caules, cada um deles contendo um botão. E enquanto você observa, o botão se abre e revela a sua flor predileta. Agora, se você se concentrar bastante, sentirá o perfume da flor. É o perfume levado pela brisa suave da bela criação que você visualizou. 33. Quando você for capaz de tornar sua visão clara e completa, conseguirá entrar no espírito da coisa. Essa coisa se tornará muito real para você. Você aprenderá a se concentrar e o processo é o mesmo, independentemente de você estar se concentrando na saúde, em sua flor favorita, em um ideal, numa proposta de negócio complicada ou em qualquer outro problema da vida. 34. Todo sucesso foi alcançado com concentração contínua no objeto que se tem em vista.